espero que sim. Deixa eu abrir aqui meu YouTube para eu poder falar com vocês aí através do chat. Tá aqui, pronto. Agora eu consigo ver aí as mensagens de vocês. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. E mais uma segunda-feira aqui que a gente se encontra, né? Já temos esse encontro marcado. E hoje nós temos a honra de ter a presença do Éder Barduco, do Prolicitação. Seja bem-vindo, Éder. E já inicia aí contando um pouquinho para o pessoal a sua história, o que é o seu trabalho, o que você faz para aqueles que ainda não conhecem. Pessoal, boa noite. Deixa eu só ver se está já aparecendo. Já está aparecendo a gente aqui? Então tá. Pessoal, boa noite para quem não me conhece ainda. Acredito que muitos aí da Licite Mais já conhecem o trabalho do Éder, do Prolicitação. Já tivemos diversos conteúdos criados em conjunto com o Guilherme. E o Prolicitação nada mais é que uma empresa que foi criada lá. Eu comecei em 2009, mas ela foi criada em 2011 para compartilhar o dia a dia do fornecedor que vende para o governo. Hoje tem bastante pessoas na internet divulgando conteúdo, procurando ensinar isso e aquilo. Mas aí em 2009, 2010, 2011, não tinha essa quantidade de pessoas que tem hoje ensinando. Então, o que eu decidi fazer naquela época? As dificuldades que eu tive, começando a vender para o governo lá em 2009, sozinho, sem ter conteúdo disponível na internet, e aprendi tudo na raça, decidi compartilhar o dia a dia para que você não comece nessa insegurança. Tenha dúvidas sobre um portal, tenha dúvidas sobre um gerenciador de licitações, como a Licite Mais, com certeza você vai encontrar conteúdos onde eu procuro explicar e mostrar como é possível qualquer pessoa física ou pessoa jurídica entrar nesse segmento, vender e ter resultado, que é o mais importante. Porque quando as pessoas pensam em licitação, a maioria, no passado não tão distante, pensava em corrupção. Com esse trabalho que vem sendo feito pela doutora Ana, pelo Éder, do Prolicitação, pelo Guilherme da Licite Mais, doutora Priscila, que passou aqui, e diversos outros influenciadores, qual é o nosso papel? Divulgar que o processo ele é transparente e ele está aí para todo mundo participar. Coisa errada? Acontece, mas bem menos do que é divulgado na mídia. Então, nosso objetivo é compartilhar para cada vez mais ter empresas e pessoas vendendo para o maior comprador do Brasil e todo mundo fazendo dinheiro honestamente. É isso aí. E para quem não conhece, né, já fica aí a sugestão de seguir o Éder, se inscrever no canal do Éder aqui mesmo no YouTube, Prolicitação, e ele divulga lá vários vídeos, né, o dia a dia, e o pessoal pode acompanhar aí, muitas vezes até ao vivo, né, algumas dos trabalhos que o Éder, né, o pessoal da equipe do Prolicitação desempenha no cotidiano, no dia a dia. Éder, o nosso tema de hoje que nos foi incumbido aqui é falar um pouquinho sobre pregão eletrônico, que é o seu dia a dia, né? Então, assim, o pessoal tem ainda, né, muita dúvida. Por que eu falo isso? O pregão eletrônico, na verdade, o pregão em si foi uma modalidade que não estava prevista na Lei 8666, né, de 1993. Ela começou a ser utilizada, né, onde que nasceu o pregão? Ela começou a ser utilizada por meio de um procedimento regulamentado dentro da Petrobras, e esse procedimento, que não se tinha ainda uma legislação sobre ele, foi posteriormente regulamentado por meio de uma lei em 2002, né, que é a Lei do Pregão, a Lei 10.520, e tinha-se muito o que a gente chamava, né, de pregão presencial. Então, os lances, né, toda essa parte, documentação, era feita de forma presencial. E o que se avançou comparado com as modalidades da Lei 8666, né, que era concorrência, tomada de preço e convite, é que passou-se a ter primeiro a fase de propostas para depois ter a fase de habilitação. Isso foi uma novidade para aquela época, não era dessa forma, né? E outra também era a oportunidade de você dar lances,
ou seja, ir negociando ali o preço entre as empresas interessadas, né, entre as concorrentes. Então, ali naquele momento, a gente tinha o que a gente chamava de pregão presencial, onde a gente verbalmente dava os lances. Posteriormente, começou a ser utilizada ainda no governo federal uma modalidade de pregão eletrônico que efetivamente começou a ser utilizada entre 2004 e 2005. E aí começou a mudar-se um pouco a realidade, expandir ainda um pouco mais a questão das licitações, porque se tem uma coisa que a licitação eletrônica proporciona, é essa expansão, esse alcance maior, né? E aí agora, depois disso, tivemos várias regulamentações, e por último, antes da nova lei de licitações, a gente teve o decreto do pregão eletrônico, que é o 10.524. Aonde eu quero chegar fazendo esse cronograma, né? Esse contexto histórico que eu falei, que o decreto 10.024, em 2019, né, que foi instituído em 20 de setembro de 2019, ele mudou um pouco a chave da realidade de diversos órgãos públicos, principalmente dos municípios, porque aí passou a ser exigido que os municípios, para licitar, né, objetos de contratação cuja verba seria oriunda da União, ele teria que fazer pregão eletrônico. Então, a partir de setembro de 2019, a gente tem um novo marco para os órgãos públicos, em especial os órgãos municipais, de trazer o pregão eletrônico ainda mais. Aí, com tudo que aconteceu, veio a pandemia ali em março de 2020, onde não se tinha muita alternativa a não ser fazer as licitações eletrônicas, que se mostraram mais práticas, né, para aquele momento que a gente vinha enfrentando. E, para nossa surpresa, um ano depois, veio a 14133 dizendo que a modalidade agora vai ser preferencialmente pregão eletrônico. Ou seja, a gente eu construí tudo isso para mostrar para vocês que, se você, licitante, empresário, que ainda não está apto, né, a licitar por meio do pregão eletrônico, né, não tem essa intimidade com sistemas eletrônicos, chegou o momento de você começar, né, a fazer essa mudança de chave. Éder, e aí é que eu chego no ponto que, para esse pessoal que está buscando, né, essa mudança de chave, está iniciando no processo de licitações eletrônicas, qual a dica que a gente pode dar para esse pessoal? O que tem de diferente? Porque eu não sei se lá atrás, eu acredito que sim, né? Lá atrás, quando você tinha empresa mesmo, fornecia diretamente para o governo, você participou de licitações presenciais. Poucas, né? Mas participou de algumas. O que você vê de diferente? Se você vê que isso é melhor, se isso expande o mercado ou não? Porque tem muita gente que no primeiro momento, quando conversa comigo, parece ter um certo receio. Ah, e agora vai ficar tudo mais difícil, né? Não vou dar conta de operacionalizar o sistema. Enfim, conta um pouco para a gente sobre esse começo, né? Que vai ser o começo de muita gente. Ô, Ana, doutora Ana. A Ana já tem um relacionamento, não vou ficar falando doutora aqui. Ana, o que acontece? O que eu vejo de evolução que teve de 2009 para 2022 até agora? Uhum. Talvez eu possa falhar um pouquinho nos meses, mas de 2009 até 2018, que veio a primeira mudança, que foi o SICAF digital, tá? Então, Uhum. de 2009 para 2018, praticamente, eu não tinha visto mudança nenhuma. Os portais era tudo igual. Você disse do pregão presencial. Eu participei de pouquíssimos pregões presenciais, desculpa, até porque eu não concordava com o que eu via naqueles pregões presenciais, que não é o assunto aqui, mas não era o que eu tinha, não era o que me agradava. Falei, eu vou para o eletrônico. Primeiro, sempre fui uma pessoa muito tímida. A pessoa tímida, ela prefere estar atrás de um computador, porque você pode observar que a maioria das pessoas que estão com o tempo, não, hoje eu já não sou tão mais tímido, mas a maioria dessas pessoas que estão no Instagram, no YouTube, no dia a dia presencial, é uma pessoa tímida. Então, eu vi aqui, no pregão presencial, eu não conseguia ter aquele contato
e aquele comércio que existe antes da sala de disputa, eu falei, isso não é para mim. Foi quando eu caí de cabeça no pregão eletrônico, mas falando aqui, não tinha ninguém para ensinar. A gente aprendia fazendo com erros e acertos. O que eu vi que mudou também, Ana, naquela época, não existia tanto a penalização. Eu mesmo cometi várias falhas para aprender do processo. Falhas lícitas, nada fora da legalidade, mas assim, falhas de não entender exatamente o que era solicitado no edital. Às vezes o edital dizia, hoje é bem comum isso, que se não cumprisse poderia ser penalizado. Então eu lembro que eu participei de um curso para pregoeiros. Na verdade, eu fui atrás do Sebrae de Londrina para ver se tinha curso de licitação não para eu fazer, e sim para fazer uma parceria. Eles disseram assim, ó, não tem nenhum curso. O que tem, vai ter um curso para pregoeiro, se você quiser, eu posso te arrumar para você ir lá. E cheguei nesse curso, só tinha pregoeiro e só tinha o Éder, que era fornecedor. Foi muito bom para aprender com o outro lado da moeda, né? E comentando de penalização, eu falei assim, eu em tantos anos eu nunca sofri uma penalização. Ele falou assim, mas você sabe por que você não sofreu? Não é que a sua empresa era redonda, é que esse pessoal que está aqui não sabe te penalizar. Então, nós estamos capacitando e treinando esse pessoal para penalizar fornecedores que não cumprem o contrato. E isso é muito bom, tem que ser assim. Porque o mercado, quanto mais se profissionaliza, ele é melhor para o fornecedor e melhor para o órgão público. Porque é aquela ideia do amador, que você chega lá, participa. Esses dias o Silvano me contou de um cara que ganhou um pregão de 3,5 milhões, aí liga para o Silvano, Silvano, e agora o que eu faço? Você leu o edital? Não. Cadastrei, dei lance. Então, assim, isso não pode acontecer. Uma empresa dessa, ela já tem que ser advertida ou penalizada para não atrapalhar o certame para os outros fornecedores. Porque, vamos lá, doutora Ana, chega um cliente até a doutora Ana, anos de estudo, de atuação prática nos processos, e preparou tudo, o cliente vai lá e pagou, investiu na doutora Ana para participar do pregão, a doutora Ana faz todo o trabalho, como a gente faz aqui, aí chega lá, entra um fornecedor sem noção e estraga o processo, porque ele começa a reduzir o preço. O pessoal vai meio que naquela emoção de reduzir porque quer ganhar, aí vai todo mundo embaixo. Que hoje não, há muitos anos pregão não é preço, né? Aí naquela queda, aí o que eu tenho visto muito? Os primeiros desclassificados, hora que chega, teve um cliente nosso participando da Eletrobras, eu não sei o valor que poderia chegar, mas ele falou assim para mim, eu posso chegar até X, Éder. Na hora da disputa, começaram a baixar, e só tinha 3 disputando, ele foi. Eu falei, você tem certeza disso? Tinha 5. Você tem certeza disso? Ele falou, não, pode ir. O que aconteceu, doutor Ana? Terminou a disputa, ele ficou em terceiro, com preço lá embaixo. Os 3 primeiros. O quarto e o quinto, não. O primeiro foi desclassificado, o segundo chegou nele, ele falou assim, eu não quero enviar a proposta. Eu falei, você tem que enviar, senão você vai ser penalizado. Mas esse preço está muito ruim. Eu falei assim, se você pegar nossas conversas aqui do WhatsApp na hora da disputa, eu tinha dito para você parar nos 3 milhões. Você reduziu, agora você vai ter que honrar. Até porque, doutora Ana, a gente também cobra uma porcentagem sobre o êxito. Aí esse cliente, ele está pisando na bola, porque ele está quebrando o contrato que ele fez com a gente. Porque a documentação dele está redonda, a gente já separou. Era um pregão no randômico que você incluía a documentação depois. Não é aquele pregão que você acrescenta antes. Então, voltando nesse início, o que eu vi de 2009 para 2018? Teve a mudança do SICAF, e de 2018 para cá, Ana, a mudança é constantemente. Eu estou falando doutora Ana aqui, pessoal, mas se vocês tiverem dúvidas, pode deixar aqui que eu estou olhando nos comentários também. As mudanças estão constantes. Hoje eu vou dar um exemplo. Hoje eu gravo um vídeo do portal do governo federal que não mudava há anos. Gravo ele e põe no canal. Dá 2 meses, nem isso, às vezes uma semana, na hora que eu vejo, eles mudaram uma tela ali, onde aperta o botão. Para quem entende do processo já, ele vai lá, fuça e acha. Mas para quem está começando do zero, ele se perde. Porque ele pega o vídeo, quando ele pega um vídeo, ele vai fazer o passo a passo. Ele vai olhar o vídeo do Éder, que gravou, e vai procurar fazer o mesmo caminho. Quando aquele botão não está lá, aquela página mudou a cor, a pessoa se perde. Então, o que eu tenho visto? São mudanças necessárias que precisavam, essas mudanças precisavam, só que está sendo muito rápido. A pandemia, ela acelerou muito o processo.
Ó, eu estive em Brasília 2, 3 semanas atrás e eu fui visitar o portal Licitações E do Banco do Brasil, a convite até do Maurício. Por quê? Porque eu já sugeri diversas mudanças para o portal e o Maurício já falou comigo diversas vezes. E lá no Licitações E, na diretoria do banco, além de ser muito bem recebido, o que eles disseram? Que várias mudanças, principalmente a atualização do portal, que você não consegue o reloginho atualizar, ele disse que o portal é o primeiro, se eu não me engano, de 2005. E é um portal, o seu marido é programador, você sabe, você entende melhor que eu, que quando é muito antigo um site, um portal, você não consegue mais mexer nele, não dá para atualizar mais as coisas, é travado. Então, agora vem também uma nova plataforma. Então, ó, portal do governo federal já mudou diversas vezes para melhor. Eu acho que melhorou bastante. O portal do Licitações E, vem tudo novo e diz que para dominar o mercado, eles disseram, né? Porque além de ser uma instituição que tem no Brasil todo, a ferramenta do portal do Banco do Brasil eu gosto muito. Então, o fornecedor que quer entrar nesse mercado, primeiro, tem que compreender o edital. Quando ligam para a gente aqui, Ana, e falam assim, Éder, eu quero ficar um dia no seu escritório, 2 dias, para ver o que vocês fazem para ter resultado. Eu bato direto assim, falo assim, ó, você vai perder tempo. Porque eu não faço nada demais. A minha equipe lê o edital, faz o checklist e segue o edital. É só isso. Então, você vai vir aqui e vai perder tempo. É básico. Você quer entrar nesse mercado? Compreenda o edital. Compreender o edital, aí, de novo, você me corrige aqui, não precisa ser um advogado. Precisa ser um advogado para ler e compreender? Só que você precisa de um advogado para tirar suas dúvidas jurídicas. Então, é importante uma parceria com um advogado e com um cara que entende da prática, como o Éder no início? Importante. Por quê? Vai encurtar o caminho seu. Bom, já que a gente está falando da Licite Mais, eu conheço pessoas até hoje que vão lá buscar editais em diário oficial, Ana. Não funciona mais isso. É do portal PMCP, eu nem sei falar direito, porque eu nem uso isso. Eu vejo assim, tem pessoas que complicam o processo. Você tem que ter o PMCP, você tem que ter... Pessoal, de novo, nós temos um bom gerenciador, que é a Licite Mais Brasil. A Licite Mais Brasil fornece os editais para os nossos clientes. O cliente filtra aquele edital que ele tem interesse, com a região que ele tem interesse, ele me envia esse edital, aí a gente trabalha em cima dele, cadastra, participa e acompanha o processo. O processo, Ana, de novo, é simples. Muita gente floreia o processo. Éder, mas eu não sei das leis. Claro, doutora Ana, se eu falar que eu fico lendo a 14133, a 866, 10520, decreto 10024, assim, não. Para isso tem um monte de advogado aí dando aula. O que eu faço? Antes de falar com você, eu estava exatamente conversando com o Cleito, que é sócio, hoje é sócio lá em Maceió. O advogado está aí para fazer a parte dele. Então, você pode contratar uma assessoria para ele te auxiliar com relação às leis. Mas se você lê o edital, qualquer pessoa consegue compreender aquilo ali. Claro, nós estamos com um cliente novo, eu ia até pegar um edital aqui, mas não tem aqui. Nós estamos com um cliente novo de consultoria mensal, que é um restaurante de Curitiba. E eles são cru ao extremo. Hoje eu estava conversando com a doutora Edna, que é a sócia de Curitiba. Eu falei, doutora Edna, se a gente indicar para eles os editais, falar, lê, vê o que você tem interesse, nós não vamos ter resultado. Porque você imagina entregar um edital de licitação para uma pessoa que nunca leu e não é advogado, não é nada disso. Vai ficar perdido. Então, a importância do advogado é muito importante nesse processo para ensinar você a entender desse processo. Mas vamos lá então, de novo a pergunta. Eu sozinho, uma pessoa que não sou formado em direito, estou desempregado, isso e aquilo, eu posso participar de licitação? Eu consigo sozinho? Com diversos conteúdos, como esse que nós estamos fazendo aqui, que a Licite Mais faz direto, que o Éder faz direto, com esses conteúdos, você consegue. Só que eu vejo assim, doutora Priscila, o pessoal, eles dão valor quando eles pagam. Pagou, ele vai lá e fala, opa, eu paguei. Agora, um conteúdo desse, que vai ser rico de informação, que tem no meu canal, no canal da doutora Ana, no canal do Guilherme, às vezes as pessoas não dão importância. E tem muito conteúdo desse que vai ajudar, com certeza, você ter resultado. Você imagina, vou falar por mim, se eu sem nada disso conseguir, com todas as limitações de falar, às vezes errado, da timidez, até assim, ao mesmo tempo que eu tenho um raciocínio muito rápido,
para o pregão, na interpretação de um edital, às vezes eu dou uma travada, porque as pessoas, a doutora Ana, nós já fizemos acho que 2 cursos juntos, às vezes espera que eu chegue lá e eu seja o cara. Eu tenho cliente por todo o Brasil, abrindo escritório por todo o Brasil, atuando diariamente. Sento aqui, hoje eu estou trabalhando de casa em Floripa, porque ainda não montamos o escritório aqui. Mas eu sento aqui nessa bancada às 7 da manhã. Que hora é agora? Vou sair daqui provavelmente às 8, e esse é o dia a dia. E depois é aquela historinha que a gente vê. Aí você morando na praia, a 400 metros da praia, andando com um carro X viajando. Uai, você está aqui é para falar mesmo. Mas isso aí, então, as dicas iniciais para o pessoal que vai começar, né, a desmistificar isso daí, é sobre os portais. Se tem necessidade, por exemplo, vamos supor, o pessoal vai começar a iniciar, né, a participar de pregão eletrônico. Tem necessidade de cadastrar em todos os portais ou só nos principais, né? Responder isso. Eu posso responder uma que eu tinha colocado aqui, que é o tema dessa live. Pode. Ó, teoria e prática. Se o rito com relação a tanto o que o fornecedor tem que fazer, quanto os prazos que os órgãos têm para pagamento e tudo isso. Pessoal, só que não é assim, infelizmente. Infelizmente. E olha, duvide daquele profissional que está na internet, principalmente quem nunca atuou na prática, que vai falar para você assim, que o negócio é 100% igual está na prática, igual está na teoria. Não é. Nós aqui já entregamos mercadorias de carro, de navio, de avião, de barco, para entregar em Manaus. O estado do Amazonas é complicadíssimo. Sim, a logística é muito complicada. Nós estamos negociando com um cliente de lá e é exatamente isso. Então, você tem que se programar para esses problemas que vão acontecer no meio do caminho. A teoria seria muito legal se fosse exatamente a prática, né? E a teoria andasse junto. Mas vai ter aqueles contratempos no meio do processo que vão fazer você crescer e aprender com tudo isso. Eu falo que se hoje eu não ensino porque eu vi fazer. Eu não ensino porque eu li num livro. Eu ensino porque eu vivenciei todo o processo. E por todo esse Compras, que é o maior portal do governo federal. Segmento. A estratégia adotada. Depende do segmento, a estratégia. Por quê? Já cheguei em pregões que eu participei online, que tinha de iluminação pública, que tinha 94 propostas cadastradas num único item. Então, é complicadíssimo. E já aconteceu de pregões de ter 5, 10, que é raro no portal do Compras, por ser um portal pago e aquela porta de entrada das compras públicas, tem muito concorrente. Só que, ao mesmo tempo que tem muito concorrente, tem muita empresa que entra ali porque é gratuito, sem noção, que você não faça doação. Trabalhe ali o seu preço do jeito que você tem uma margem legal, e daí você vai dar o lance até o teu preço. Ademais, eu vou ficar em quinto. Beleza, fica em quinto. Porque se você realmente participa das licitações, talvez você nem precisa conhecer muito de recurso contra a razão, porque o próprio pregoeiro está cada vez mais preparado para analisar a documentação dos primeiros colocados, pedir que se ele baixou muito o preço, prove a execuibilidade daquele valor. E se ele não conseguir provar, passa o facão, desclassifica e chama. Ana, cada vez mais nós estamos sendo homologados os pregões dos nossos clientes, ficando em quinto, sexto, sétimo, oitavo, e assim a gente não faz nem força. Deixa lá, cadastra, acompanha no monitoramento depois e pronto. E é assim. Agora, recomendo você cadastrar em portais pagos. Onde nós temos maior resultado nos portais pagos, tá? São nos portais pagos. Um exemplo, Licitações Z, que eu dei o exemplo mesmo. Licitações Z é um portal onde nós mais temos resultado financeiro para os nossos clientes. Por quê, Ana? Porque ainda existe muito pregão no randômico. E o randômico, quando ele acaba no início, você tem uma margem legal, o preço de referência, começa a disputa, acaba no começo dessa disputa, geralmente você mata com preço legal. Agora, outros portais, o BEC de São Paulo, nós também arrematamos um monte de pregões ali. Só que o BEC, ele é no formato aberto, para quem não sabe, o pessoal que vai começar, hoje em dia ainda tem 3 modos de disputa no formato atual. O randômico, não tem no portal do Compras, porque é verba federal, a Ana pode explicar melhor.
mas em outros portais tem ainda, principalmente no Licitações E, porque tem muito pregão de estatal ali no Licitações E e no portal da Caixa. O modo aberto é aquele 10 minutos aberto, depois ele vai para uma prorrogação de 2, dependendo do portal, igual o back, 3 minutos. O modo aberto fechado, 15 minutos aberto, de 1 segundo até 10 minutos naquele random, que ele encerra a qualquer momento. Pega lá a primeira a proposta mais baixa, 10%, melhor classificado, entra para o lance fechado, 5 minutos. Então, nessas 3 fases aqui, ainda tem pregão. Agora, no back só tem no aberto. No compras do portal do Comprasnet, antigo Comprasnet, você tem aberto e fechado e aberto. No Licitações E, você tem random, aberto e aberto fechado. Aí você pega, aí tem um portal. Hoje eu recomendo muito o portal de compras públicas. O Cleiton de Maceió arrematou um pregão hoje no portal de compras públicas, onde ele entrou, tem uma notificação onde há eminência de deserto. A hora que ele entrou lá, estava assim, deserto para aquela licitação. Ele cadastrou, preço cheio. Primeiro pregão que ele participa com uma MEI, está lá, arrematado e homologado R$135 mil. Tá? R$135 mil. Por quê? Ele pesquisou no portal, eminência de deserto, estava deserto, ele cadastrou proposta e participou. Então, os portais privados, eu vejo muita vantagem, diminui muito a concorrência, porque não é todo mundo. O cara fala assim, pô, tem que pagar, eu vejo muito isso, viu, Ana? Vou pagar o gerenciador, vou pagar um software de lance, vou ter que pagar o portal, às vezes eu vou contratar o serviço de alguém. Ele começa a fazer, colocar isso tudo como conta, ele não vê como investimento. E realmente, só passa a ser um investimento na hora que ele tem resultado, na hora que ele ganha aquele pregão, né? Porque se ele não ganhar, foi custo tudo para ele. Mas é um custo necessário no início, que pode gerar um investimento muito bom e pode também levar ele a entender mais do processo, a ver que existe possibilidade real dele aumentar o faturamento da empresa dele, ou se ele é um analista, um consultor, aumentar consideravelmente o faturamento daquela empresa, participando de pregão eletrônico da casa dele. Muitos participam, eu estou participando, eu estou tocando 5 escritórios de casa, sozinho aqui, claro, cada um no canto, mas eu toco de casa. Então, hoje em dia, o pregão eletrônico, quando eu começo a falar, vocês observam que eu não paro de falar. Por quê? Eu sou tão apaixonado pelo que eu faço, que hoje isso me proporcionou, e como a conversa é isso, para falar quem está iniciando, me proporcionou morar onde eu sempre quis, moro muito bem aqui, viajo para onde eu quero. Depois de um certo tempo, eu perdi um pouco o apego por carro, agora está voltando. Eu acho que é porque, com aumentando a empresa, crescendo, faturando mais, você começa a pensar em tudo isso. E isso é importante, por isso que as pessoas vão para a licitação. Ana, vamos falar a realidade. Quando a gente conversa com o pessoal do marketing aqui, eu falo assim, pessoal, lembre-se, ninguém está querendo saber de licitação, as pessoas estão querendo saber do resultado que vai trazer para eles, do financeiro, porque o processo em si, para nós é simples, mas para quem está começando, ele é burocrático. Até o cara acertar a casa com documentação, com tudo isso, ele é burocrático. Só que depois que acerta a casa, aí o negócio... Ana, a maioria dos nossos clientes, pessoal, estou falando muito com a Ana, mas eu tenho que falar com vocês, chega uma hora que ele fala assim, tira o pé do acelerador um pouco, eu já estou com muito contrato aqui, ou não quero desenquadrar, ou minha equipe já não consegue entregar tudo isso. Isso é questão de tempo. Agora, não acha que isso aí vai acontecer em 6 meses, né? Isso aí é um longo tempo. Fature X em 1 mês. Isso não existe muito. Eu não me filio muito a essas ideias de promessas de faturamentos milionários. É que essas promessas, Ana, a gente sempre toca nessa tecla, porque assim, eu volta e meia eu tenho que cuidar do marketing, porque o marketing quer fazer essas promessas, porque isso aí o que faz? Isso atrai pessoas que não conhecem do processo e elas acabam caindo. Só que a hora que cai, aí vê que não é dessa forma. O processo, de novo, é bom, vale a pena, só que tem que construir. É uma construção, um degrau de cada vez. A hora que você aprende essa construção, aprende a fazer esse tijolinho de cada vez, você não sai mais. Você, olha, a maioria das pessoas que eu conheço, Ana, é apaixonado por isso aqui. Ele entra, posso dizer que 99% entra e não sai mais. Quando eu tive um problema de gestão com a minha empresa, que cresceu os olhos, né, faturando muito, começou a
a fazer coisas, desviar o dinheiro para pessoa física, em vez de deixar na pessoa jurídica, né? O que eu pude perceber? Eu não queria mais nada, falei, não quero nem saber disso. Só que isso está no sangue, a hora que você aprende, está no sangue, a hora que você vai fazer e você vê que o negócio gira, aí você fala, não, é isso mesmo que eu nasci para isso. E são 13 anos de muito trabalho e uma construção que vem sendo um degrau de cada vez. Poderia ser mais rápido? Poderia. Mas eu penso assim, quando é muito rápido, o tombo também é muito grande, se vier a acontecer um tombo. Então, quando você faz um degrau de cada vez, se precisar dar um passo para trás, cair, voltar um degrau, você não sente tanto, É verdade. Éder, eu sei que você não faz muito processo de dispensa eletrônica, né? Mas eu queria que a gente raciocinasse aqui uma questão muito importante, que eu acredito que vai virar uma realidade, né? O processo de dispensa eletrônica ele foi regulamentado por meio de uma instrução normativa no ano passado, né? Quando ele foi regulamentado, lá previa uma espécie de automação de lances, onde ainda não está operando, pelo menos até a semana passada, onde eu procurei saber, ainda não estava funcionando essa parte, né? No sistema ainda não estava operacionalizando dessa parte, mas já que está na instrução normativa, a gente acredita que vai virar uma realidade, né? Que é a possibilidade de você cadastrar ali os lances mínimos, né? E os lances máximos, né? Que seria o mínimo que você daria ali dentro do lance, que é sim uma espécie de automação de lances, já que a dispensa eletrônica passou a ser um mini pregão, né? Com edital, com documentação, com lance, com tudo como funciona um pregão. Eu sempre falei isso, que eu sempre acreditei que a questão dos robôs de lance seriam algo que o próprio sistema traria, né? Sem que fosse necessário você pagar uma ferramenta, né, para vincular a esses portais e poder realizar os lances de forma automatizada. Qual que é a sua opinião a respeito disso, né? Dessa questão que eu falo, que vai ser uma tendência em que os próprios portais tragam as suas automações, onde você cadastre ali os mínimos e deixe que o pregão possa operacionalizar ali sem a necessidade de uma pessoa. E o que você tem visto já nos portais pagos, né? A respeito dessa questão dos lances. Doutora Ana, eu também digo isso há muito tempo já. Eu acho que já tem uns 2, 3 anos ou até mais. E a doutora Priscila também tinha comentado já há algum tempo comigo que ela acredita que vai ser tipo no eBay, não sei se é assim que fala, que tem um Sim. formato. O que eu posso dizer? Hoje, o único portal que tem um formato muito parecido é o BBMnet, onde o BBMnet, você vai lá e configura para ele já calcular o lance, você só dá o Enter. Ele não é um robô completo, porque você precisa dar o Enter. Você entendeu? Ele configura, tirando isso, nenhum portal. Mas com relação à dispensa, nós não participamos. Para ter uma ideia, olha o que eu fiz. Semana passada, eu cadastrei a minha empresa numa dispensa de 15 televisores, mas só para eu acompanhar. Eu queria ver, porque estão tanto perguntando de dispensa, e realmente eu voltei a ter o mesmo raciocínio que eu tinha. Para mim, não vale a pena. Tinha 48 propostas cadastradas, o valor de referência dos televisores já estava muito próximo do custo, e ainda baixaram o valor da TV de 55 polegadas LG abaixo do valor de custo. Então, assim, Ana, eu não sei o que o pessoal faz. Por quê? Mesmo que, vamos supor, a TV estava em 2.700, que eu vendesse a 3 mil, um exemplo. Você tem nota, você tem... dava 48 mil esse processo, alguma coisa assim. Frete. Você tem frete. Você tem alguns custos que eu acho que o pessoal não está fazendo, tá? Também sei que o próprio portal do Compras ia ter essa ferramenta de automação dos lances. Só que como eu não atuo, eu não sei como que está isso aí. Só que, de novo, em conversa com o pessoal do Banco do Brasil, eu ainda questionei isso, né? E o próprio Maurício disse que é um caminho sem volta.
os próprios portais, e eu digo isso também há tempo, vai ter essa ferramenta. Você entendeu? Eu já falo que essa função do header, que era antes, tinha cliente que fazia manual e não sei o que. Acabou isso aí, Ana, vai acabar. O que acontece assim? O header vai ser igual exemplo. Quando eu fiz o curso de piloto de avião, o que eles falavam? Quando a gente pilota o avião, o teco-teco, pequenininho, o Cessna, o aerobueiro, que é o Cessna que eu pilotava, o Tupi, o Curisco, o Turbo, esses são, ali realmente você é um piloto, por quê? É um avião que você tem que entender de todo aquele painel ali, que tudo analógico, nada digital, você controla o avião na mão mesmo, né? Essas aeronaves que a gente voa hoje em dia, o que os pilotos são? Eles são um gerente do sistema. É tudo digital, ele vai lá e tem que aprender, claro, é um jeito que se fala muito na aviação, tá? Mas o pessoal tem que aprender a mexer em computador, vamos falar assim, porque uma aeronave hoje em dia, essas de grande porte, é isso. Aí acabou o piloto? Claro que não acabou o piloto. Acabou o piloto no drone. Por quê? Nos drones, não, nos pilotos de combate. Tem reduzido cada vez mais, por quê? É um risco à vida. Aí coloca o drone, onde o drone faz todo aquele trabalho e se derrubar o drone não morre ninguém. Aqui o que vai acontecer? Não vai acabar a função do header, acabar 100%, porque o header vai ser o gerente do sistema. Ele vai ser o cara que vai configurar tudo isso. E aquela configuração mais assertiva, qual é a configuração assertiva? Você tem uma ferramenta legal, sua internet legal, seu computador legal, seu computador bem configurado, preço legal, documentação. Fez tudo isso, tá? Sincronizado. E uma pessoa tem que acompanhar, porque hoje mesmo eu estava respondendo a Priscila, tem uma ferramenta que a gente usa, aqui não vou citar nome, e ela falhou, já é a segunda vez, no monitoramento de avisar uma delas, as duas vezes na inclusão do recurso, manifestar recurso. Nossa. E, Ana, o cliente ficou pé da vida, a Priscila mais ainda, né? Aí, o que acontece? Você não dá para confiar 100% ainda nessas ferramentas, porque, às vezes, também não é a ferramenta. E se nesses 30 minutos teve uma oscilação da internet? Isso pode acontecer. Ó, lá em Londrina, nem tanto, mas aqui chove demais. Eu estou a 400 metros do morro e a 400 metros da praia. Então, é um lugar muito úmido, muita neblina. Então, toda vez que chove demais, que tem umidade, a internet não funciona legal. Você entendeu? Então, vai depender de tudo isso. Vai diminuir a quantidade de pessoas dando o lance, mas a necessidade de um expert gerenciando tudo isso, sim. Igual a gente falou, deu o exemplo do avião. O avião, hoje em dia, você liga o piloto automático, ele voa. Só que se der um problema e não tiver ninguém lá dentro, o que vai fazer com esse avião? Ele vai cair, se não tiver o piloto ali. Então, o piloto, ele começa no teco-teco para entender toda a aerodinâmica da aviação. Tanto que ele é treinado para a hora que falha tudo, ele assume o negócio e faz o avião pousar. Aqui é a mesma coisa. Quantas e quantas vezes eu estou participando de um pregão e esse pregão trava o robô? O que eu faço? Cai fora, deixa que eu desça o porrete aqui, mas porque eu entendo do processo. Uhum. Éder, e pessoal, todo mundo quer saber, né, sobre o pregão na nova lei de licitações, né? A gente não tem ainda uma regulamentação, a gente espera até, né, ouvir dizer de boca miúda aí que vai sair uma regulamentação ainda no mês de agosto, né, sobre como vai se dar o pregão eletrônico, pelo menos é o que tudo indica na esfera federal. Tem várias regulamentações aí no Brasil todo já, e essa é uma questão bastante importante de ser dita, né? Ao pegar o edital, uma das partes mais importantes é o preâmbulo, para saber qual a norma que está regendo ali aquele pregão, e se existe, né, naquele órgão estadual ou naquele órgão municipal, algum decreto ou portaria que talvez traga alguma questão diferente da que está na lei sobre o pregão eletrônico, né? E uma das coisas que a gente vai visualizar aí de diferente é os prazos de publicação, né? A gente vai deixar de ter necessariamente 8 dias úteis, que era a regra, né, do pregão eletrônico, e vai passar aí ter
acho que 5 ou 6 prazos diferentes, conforme o critério de julgamento. Esse eu acho que vai ser o primeiro grande diferencial, né? E eu queria que você contasse se você já viu já participou, né, de algum pregão da 14133, o que você analisou de diferente no edital e se você chegou a dar lance, o que você viu de diferente na fase de lances. Ana, nós participamos de pregão eletrônico aqui todos os dias. Pregão eletrônico, compra direta, às vezes, na Caixa Econômica, dispensa, não fazemos dispensa, e praticamente essas duas, mas assim, praticamente 99% somente pregão eletrônico. Eu, sem querer, um dia eu pedi para minha equipe assim, ó, me passa um edital de licitação, que eu vou fazer uma live quarta-feira no YouTube, alguns meses atrás. Vou fazer uma live no YouTube e eu vou usar, eu vou fazer a leitura, fazer o checklist desse edital e mostrar os cuidados que precisam ter, né? Eu não lembro se foi para o YouTube ou para o curso. Eu lembro que eu fiz. O pessoal me passou um edital, nada programado, eu não vejo nada antes, até porque para começar do zero mesmo. A hora que eu pego esse edital, ele era 14133. Eu falei, não é possível. Esse edital deu bem certo. Aí eu já me deu uma apreensão, né? Porque eu falei assim, pô, eu nunca tinha feito um checklist de um edital desse. Ana, nesse caso em específico, só tinha escrito, só vi que era 14. Se eu não tivesse visto que era 14133, o edital já, para mim ele estava na 8666. Não mudou nada. Eu não consigo lembrar agora se era o BEC ou no Compras. Eu sei que eu cadastrei e participei desse pregão. Não vi nada diferente. Nada diferente. Então, já chegou até nós editais da 14133? Sim, muito pouco. Mas o que a gente chegou a atuar, eu ainda não vi nada diferente. Essas mudanças que você disse, tem um lado positivo e o lado negativo. A mudança faz sempre você se reinventar, se atualizar. E quem mantém no mercado, quem cresce, é aquele um que não vê isso como uma dificuldade. Ele vê isso como uma oportunidade. Por quê? Sim. Por que eu vejo como uma oportunidade? Toda vez que tem mudança, vai ter mais clientes procurando o serviço do Éder se ele se atualizar. Agora, o que chegou até nós, principalmente quando mudou o decreto 10.024, chegou clientes assim, ó, eu lembro de uma do Rio de Janeiro, não vou falar o nome dela aqui, ela falava assim, quebrou minha empresa, porque agora esses preços e não sei o quê, o governo tá só valorizando os grandes e não sei o quê, não sei o quê. Realmente, no modo aberto, estragou os preços. Mas o aberto fechado, tá lá, conseguimos arrematar melhor. Agora, o que tem aumentado muito, Ana, é a quantidade de participantes. Por quê? De novo, é um mercado trilionário, bilionário, não sei aí. Oportunidade tem para todos, tem. Só que eu acho que tem que ser mais criterioso nessa desclassificação, mais ainda, para não deixar que empresas tão sem noção sejam homologadas, assim, declarado vencedor, para daí ter que abrir recurso, tudo isso. Eu acho que o pregoeiro tem que ser ainda mais criterioso, por quê? Valorizando até mesmo o trabalho nosso, porque nós procuramos dar o máximo do nosso conhecimento para aquele cliente ter resultado. E na 14133, são várias mudanças que eu mesmo estou muito ansioso, não mais do que eu já sou, né, mas ansioso nessas mudanças, porque por mais que a gente gosta de mudança, fica apreensivo também. Porque eu não sou uma pessoa que eu vou lá, vou ficar estudando a lei, Ana. Hoje eu tenho parceiros que fazem isso. O meu propósito e o que eu sempre vendi na internet foi compartilhar a atuação em qualquer portal, a atuação prática em qualquer portal, de um jeito simples, mas com muito cuidado, porque se você fizer dessa forma simples, você pode ter resultado. Esses dias eu estava gravando alguma coisa, acho que foi a live da semana passada, e eu fiz alguma coisa, eu falei, pessoal, eu não sei se dessa forma está exatamente certo, mas eu faço há 13 anos assim, meus clientes têm resultado, eu estou tendo resultado e crescendo, então, para mim, está do jeito certo. Agora, se alguém acha que está errado alguma coisa, ou se tem outro jeito melhor, então me mostra. Porque, para mim, assim, o meu processo ele é validado. Quando que ele é validado? Quando um cliente te contrata dia 5 de junho, numa consultoria mensal, assina um contrato com você,
tá? E 2 semanas depois, você participa do primeiro pregão dessa consultoria. Ele não tinha um sucesso nos pregões eletrônicos, ele contrata você, você participa, você vai lá, randômico, 5 empresas participando, 2 com robô, eu sem robô, gravei o processo, participei, arrematei por 7.590.000 e na sexta-feira dessa semana esse processo é homologado. Então, assim, isso não tem preço. Isso mostra que aquilo que você ensina realmente traz o resultado esperado pelo cliente, você entendeu? Agora, da 14133, no início eu fiquei muito apreensivo, porque, de novo, a gente que grava conteúdo, você grava curso, aí você grava todo o material. A hora que você termina o material, vem a nova lei. Ainda bem que nós já tem 1 ano dessa lei, está indo para o segundo e está aí, né? Só que daqui 1 dia tem que gravar tudo de novo o material. De fato, muita coisa vai ser mudado, né? Muitos entendimentos foram apenas consolidados, mas a ideia da 14133, ela é diferente da Lei 8666 e da 10.520, que era a Lei do Pregão. E isso precisa ser entendido, né? Isso precisa ser, a gente precisa enxergar ela com outra lente, né? Com um outro viés, que é a proposta, né? Mas, de fato, grande parte da mudança, grande parte mesmo da mudança, veio na fase interna, que é a fase processada, né, dentro da administração pública. Para os fornecedores, né, para nós que trabalhamos do lado dos fornecedores e dos prestadores de serviço, as mudanças de grande impacto vão chegar na fase da execução contratual, né? Nós vamos ter aí execuções contratuais com um viés mais diferente, né? Talvez, por exemplo, no edital que você participou da 14133, muito provavelmente a participação da licitação em si, né, a escolha do licitante vencedor foi muito parecida com a já praticada no decreto 10.024, né? Mas na fase de execução contratual pode-se dizer que algumas questões vão ser diferentes, né? Por estar sendo regida pela 14133. E alguns cuidados precisa ter com relação a isso. Outro dia eu estava ministrando uma aula sobre análise de edital, mas com um viés muito mais profundo, assim, sobre pontos extremamente estratégicos. Então, nessa aula eu até falei muito sobre a possibilidade de exigência de programa de integridade, das exigências de garantias que vão vir, né, na 14133, que eu dividi elas em 3, né, que são garantias de proposta, garantias contratuais e uma garantia complementar. Quando você entra com uma proposta muito baixa, você vai ter que apresentar uma garantia complementar ali, semelhante a um seguro, como se você estivesse assegurando, né, a proposta, que você vai executá-la. E aí, outras questões, como, por exemplo, a exigência de mão de obra de detentos, né, e a exigência de mão de obra também de vítimas de violência doméstica. Tudo isso impacta. Ana, mas isso só se eu ganhar. Mas isso precisa ser analisado quando você está analisando o pregão ali para participar. São questões que vão impactar sobremaneira na sua execução contratual se você vier ganhar. O que eu vejo muito no movimento de muitos licitantes, principalmente os amadores, né, é no sentido de que eles deixam para pensar muitas coisas depois, né, se ganhar. E aí, se ganhar, são questões que às vezes não tem tempo, por exemplo, para você implementar um programa de integridade, caso você venha ganhar a licitação, que é o compliance. Muito possivelmente você não estruturou a sua proposta para incluir essa garantia complementar. Então, você vai ter que se preparar financeiramente para isso. Então, assim, são questões que precisam ser analisadas, sim, ainda na análise de contrato. Eu costumo dizer, Éder, que ler edital, qualquer um lê. Um menino de 6 anos lê, outro de 10 lê, mas analisar um edital torna você um profissional. O que é analisar o edital? É você visualizar aquele edital com outra visão.
Então, você vai ler o edital e já vai ir associando ali tudo que vai acontecer na fase de lances, na fase da habilitação e na fase da execução contratual. Então, essa é a grande sacada, né, de dividir aí os amadores dos profissionais. E na 14133 diz que a habilitação somente vai ser exigida do licitante vencedor, né? Essa é uma grande mudança que vai vir no pregão. E é uma coisa que já... E aí você pensa assim, mas é uma mudança? Mas já era assim. Bom, no decreto... Na Lei 10.520, já se tinha que a habilitação só era exigida do licitante vencedor. Só que por um equívoco do sistema Comprasnet, e aí eu digo que é um equívoco porque, assim, eu acho meio um absurdo, ele possibilitava você abrir documentação de todos os clientes, de todos os licitantes. E no decreto 10.024, ele passou a exigir... aliás, deixa eu explicar melhor. No decreto 10.024, ele passou a exigir que você enviasse a habilitação junto com a proposta. E no Comprasnet, ele possibilitava que você visualizasse a documentação de todo mundo, até de quem não tinha ganhado a licitação. E isso sempre foi um equívoco do sistema, porque, de fato, na lei só podia se abrir a documentação e exigir do licitante vencedor. Mas não, abria para todo mundo. Agora a gente aguarda, e possivelmente vai ter essa mudança, né? De que, ao alterar o sistema, não vai ser mais permitido que a gente visualize o documento de todo mundo. E aí, Éder, talvez fosse o caso da gente voltar àquela sistemática antiga, que ainda existe em alguns portais, de enviar a documentação somente depois dos lances. Você acha que isso, de fato, vai vir a acontecer, né? Pela interpretação que você tira da lei? Ô, Ana, o que eu vejo, tá? O que eu vejo? Não poderia, meu ponto de vista, tá? Meu ponto de vista. Antigamente, você só incluía documentação e ainda tem pregões no randômico, onde você só inclui a documentação que é solicitada do vencedor daquela disputa da hora dos lances. Beleza. Teve uma mudança, só que nós, desde quando eu atuo com pregão eletrônico, o que eu sempre fiz, doutora Ana? Toda vez que a gente ia participar de um pregão, na minha cabeça, eu ia ganhar aquele pregão. Então, se eu vou ganhar aquele pregão, eu tenho que ter o quê pronto? Minha documentação. Uhum. Então, nós sempre tivemos muito êxito e sucesso por essa visão. Quando veio o decreto 10.024, que pedia para incluir documentação antes que todo mundo esperneando, eu falava, para mim, tranquilo, porque a gente já faz isso, tá? Beleza. Uhum. Quando você faz isso, você já prepara o cliente que cadastra, a gente entende que esse cliente que cadastrou é porque realmente ele tem documentação que ele incluiu ali. E se não tiver, ele pode ser penalizado, correto? Só que, na verdade, isso não estava acontecendo, né? Muita gente deixava de incluir documento, mas agora eu acho que podia fazer assim. Aí eu vou falar como fornecedor. Já não mudou para incluir? Beleza. Só que daí você só abre a documentação, só dá liberdade de abrir a documentação, expor essa documentação de quem arrematou. Mas agora, pela nova lei, não vai ter essa necessidade, e daí inclui a documentação só aquele que é convocado. O BEC até hoje é assim. O BEC, mesmo que está aí no decreto 10.024, o BEC só atua dessa forma. O decreto, né, 10.024, o BEC, você não precisa incluir nada antes. E funciona legalzinho. Só que funciona legal para aquele fornecedor que se prepara. Porque lembra aquela história assim, Ana, que acontecia muito? Te dou 2 horas para enviar documento de habilitação. Muitas empresas não preparavam documento. Você acha que em 2 horas ele consegue fazer proposta? Nessas 2 horas, a impressora quebra, não imprime. Tudo que podia acontecer, acontecia. Você entendeu? A internet cai. Então, para nós, não vai mudar muito, porque a gente vai manter o nosso trabalho de ter tudo organizado antes da disputa. Agora, vai ter gente que vai sofrer com isso aí. Mas, de novo, essas mudanças é bom porque o pessoal se acostuma com as coisas como são, e todas essas mudanças melhoram alguma coisa. E nessas melhorias, de novo, aumenta o serviço para todo mundo, porque não é todo mundo que busca essa atualização. Quando você disse ler o edital, eu também falo ler, mas quando a gente fala ler, a gente fala ler e compreender nesse edital, analisar, como você disse. Porque ler, posso pegar qualquer um por aqui e ler, como você disse, mas não adianta. Eu ainda lembro quando nos cursos que a gente falava, dá um edital, uma caneta marca-texto,
Marque que você tem dúvida. Dúvida jurídica, fale com o advogado. Dúvida, talvez, da equipe que fez esse edital, alguma dúvida assim, liga ao departamento jurídico, departamento de licitação do órgão, passe e-mail. O que mais? Eu não sei mexer, no portal X, como eu faço? Eu vejo assim, ó, às vezes as pessoas ligam para mim, Ana, para perguntar algo que é coisa muito simples. Vou dar um exemplo. Como eu faço o cadastro no portal de compras públicas, que é um portal pago? Se você acessar a página, tá lá fazer cadastro. Tem o telefone deles, ligou, eles atendem melhor até que o Éder, porque eles têm uma equipe para isso. Mas você vê muitos ainda, porque assistiam um vídeo do Éder no YouTube, ligar para mim do que ligar no portal. Então, ainda, não sei se a gente está muito ligada no 220 aqui, ligado no 220 com o processo, mas as pessoas não são assim, né? Elas demoram um pouco a entender da dinâmica de todo esse processo. E eu acho que é isso aí, Eu estou muito ansioso para chegar esses pregões, mas eu gostaria que não ficasse esse balaio de gato, porque chegou a lei 14.133, fez 1 ano e pouco já. Não está tendo pregão nisso aí. Daqui um dia vai ter pregão da 14.133, 866, no 10.520, randômico, aberto, fechado, papapá. Para nós não é problema, né? Porque a gente estuda para isso. Mas você imagina quem está começando, o cara fica mais perdido e segue tiroteio. Ó. Ele colocou aqui, um deles colocou assim, o Glauber, ó. Eu sou um desses. Adquiri o pacote da Licite Mais e não sei de nada. Ainda estou estudando tudo, pois minha até programação pelo visto, é um pouco complicado. Eu não entendi muito bem. Acho que a área de programação deve ser, não sei se você viu a mensagem. Você imagina, Ana, quem nunca viu isso e entra nesse mercado? Ele assiste, às vezes, uma live falando dessas diversas coisas, muitos desistem. Muitos desistem, porque falam, não vou conseguir. E não precisa desistir, é tempo. Não tem tempo para ler tudo edital, pega um edital, imprime lá 100 folhas, lê, grifa, aí depois assiste uma live ali, vai criando essa rotina, vai fazendo, quer fazer de graça? Faz isso de graça durante 6 meses. Durante 6 meses você fica zero bala, começa a atuar. Você não, meu ponto de vista, a nossa live fala isso, teoria e prática, você só aprende praticando. Se você assistir a Ana falando, o Éder falando, doutora Priscila, Guilherme, não vai aprender, né? Não vai aprender. Meu ponto de vista, de novo. O Adriano colocou uma pergunta aqui, e aí a gente já caminhando para o fim. Doutora, e quanto à lei de inexecuibilidade? Tenho visto absurdos nesse sentido e os pregoeiros não acatam a lei. Bom, a questão dos preços inexequíveis, ela é uma realidade, né? Ela está aí, ela não vai nos deixar tão cedo, tá? E não é uma lei que vai fazer com que isso desapareça do dia para a noite. O que vai acontecer para que isso diminua? É a questão da diligência, da comprovação da execuibilidade da proposta, né? E na lei, eu até abri aqui, no artigo 59 da 14.133, que fala sobre a desclassificação da proposta, ele fala sobre o fato de que a administração pública poderá realizar diligências para aferir justamente a execuibilidade das propostas, ou até mesmo exigir que o licitante comprove, né, a execuibilidade ali de acordo com a proposta que foi apresentada. Mas com relação a percentuais, que sempre é o que me perguntam muito, somente no parágrafo 4º, que ele fala sobre percentuais, né, que seriam considerado percentual inferior a 75% do valor orçado como inexequível no caso de obras e serviços de engenharia. Então, não modificou muito, é mais ou menos o indicativo do que a gente já tinha na 8666. Somente vejo como uma mudança considerável o que é o parágrafo 5º, que é o que eu falei para vocês até, da questão que eu chamo, né, o nomeio de garantia complementar,
que é o fato do licitante ter que apresentar uma garantia adicional no caso das propostas que forem inferior a 85% do valor orçado pela administração pública, né, sem prejuízo das outras garantias, né, que podem ser exigidas, tanto a garantia da proposta quanto a garantia da execução contratual. Então, só para que vocês compreendam, no caso de obras e serviços de engenharia, a empresa apresentou um valor inferior a 85% do valor orçado pela administração pública, ainda que ela tenha que apresentar aquela garantia do contrato, né, garantia para execução contratual, que é muito comum ser exigido, ela vai ter que apresentar uma garantia complementar para assegurar essa proposta, né, considerando que essa proposta aí ficou muito abaixo do valor que se aguardava para aquela licitação. Então, esse mecanismo foi um mecanismo criado até para evitar abandonos, né, de obras públicas, porque é algo que acontece bastante, onde o licitante, né, o empreiteiro, a empresa, a construtora apresenta uma proposta ali muito abaixo daquele valor para poder ganhar a licitação, executa ali de acordo com o cronograma físico-financeiro que a gente chama de filé da obra, que é justamente ali na planilha aqueles valores mais interessantes, né? Que pode ser muitas das vezes só mesmo a questão de estrutura. Então, estruturou fundação, enfim, não sei muito de termos técnicos, mas essa parte inicial da obra, que é onde se tem um dispêndio maior, né? Onde você recebe ali valores maiores, executou aquilo ali, o restante não é interessante para ele financeiramente, ele acaba por abandonar a obra. Então, esse mecanismo, acredito que vem para combater esse tipo de comportamento, né? Mas uma coisa que a gente não pode que eu não poderia deixar de mencionar, que o Éder falou aqui, que foi algo que ele falou que aconteceu com ele lá no início, é sobre que antes podia se errar, né? Que não se tinha tanto problema e agora não é permitido tanto se errar, tanto, né? Que se tem muitas penalidades. A gente falou sobre penalidade na semana passada, aqui na live da Licite Mais, então se você tem interesse em ver sobre esse assunto, tá gravado aí, é só olhar no canal, mas é importante, Éder, porque eu tenho recebido muitos processos de penalidade. Toda semana chega uma quantidade grande de penalidade porque não cadastrou a proposta, porque não enviou o anexo, ou até mesmo porque enviou um produto equivocado, porque a administração pública não aceitou o produto que mandou, ou porque a empresa quer desistir do contrato e enviou uma carta de cancelamento, assim, um erro muito grande da empresa, e aí agora abriu-se um processo sancionador. Enfim, muitas questões, todas envolvendo o processo de penalidade. Isso diz muito sobre a questão do que se espera desse licitante que vai contratar com a administração pública, né? Não se espera um amadorismo. Ainda que você seja iniciante, esse tipo de falha, né, esse tipo de erro, ele não é bem visto pela administração pública. Ai, Ana, mas todo mundo erra, todo mundo cadastra uma proposta errada. Concordo, e tanto que nas defesas é isso que a gente apresenta. Porém, diante da administração pública, isso é visto como uma infração que é passível de penalidade. E que na 14133, a nova lei de licitações, é ainda mais severa, né? Eu, pelo menos, tenho essa visão de que ficou um pouco mais severo. Então, a gente tem que encarar isso com profissionalismo. E aí, fechando a linha de raciocínio, numa aula que eu dei semana passada para advogados, uma pergunta é: como eu adquiri experiência em licitações? Como que eu adquiro experiência em licitações? E a resposta é muito simples, só existem dois caminhos. Ou você encara e aprende sozinho, como o Éder fez sozinho,
né? Foi lá, deu a cara a tapa, vivenciou tudo isso, né? Que eu chamo de vivência mesmo, não é nem experiência, é vivência, que é viver, mergulhar, viver aquilo, ou você compra a experiência de quem tem, né? Então não existe outro caminho, que aí vai ser por meio de um curso, por meio de uma imersão, por meio, né, de qualquer outro processo aí de mentoria, e você vai comprar a experiência de quem tem, e talvez isso encurte mais o seu caminho. Mas não existe caminho fácil, né? Isso é em qualquer segmento. Mas nas licitações, a questão de estudar, praticar, tem que ser um hábito, igual o Éder mencionou, né? Imprime o edital, lê, grifa, busca saber interpretar ali o que aquilo quer dizer, vê uma live de conteúdo, né? Assiste aí, tem muitos conteúdos bons, tem muitos conteúdos ruins também, mas tem muito conteúdo bom. E ir aprendendo e imergindo nesse universo. Eda, então a gente já caminhando para o final, queria que você deixasse aí uma dica aí final, uma diquinha de ouro, que eu sei que você tem várias na manga aí, mas para quem ouve, para quem é seu mentorando, sua mentoranda, que o sucesso nas licitações significa para você e como alcançar isso? Doutora Ana, olha que engraçado. Agora eu quero falar não que eu não falei para todos, mas eu estava falando muito direto com a doutora aqui. Você tocou numa das últimas palavras aí, você disse sucesso. O que eu falo nas reuniões que eu faço com a minha equipe? Pessoal, não se preocupe com o seu sucesso. Se preocupe com o sucesso do seu cliente, porque o seu sucesso vai ser uma consequência do sucesso que você vai trazer para esse seu cliente. Então, a partir do momento que o Éder não está preocupado com ele, e sim naquele cliente que confiou nele e entregou a empresa dele, documentação, tudo para o Éder inserir esse cliente no mercado e aumentar o faturamento dele, se o analista, se o consultor tiver essa preocupação, com certeza ele vai ter sucesso na vida dele. Porque se eu busco o meu sucesso, eu esqueço do meu cliente. Então, hoje, o intuito lá, que eu sempre falo na empresa, busque o sucesso e o resultado do cliente. Não pense em você agora e nem na empresa. Isso é uma consequência. Então, se hoje a gente vem crescendo, Ana, eu tenho aqui uma lista de mais de 100 pessoas que eu fiz um post simples no meu Instagram dizendo que eu ia abrir escritórios. E veio uma enxurrada de pessoas que entraram em contato, nós preenchemos até um formulário, querendo essa parceria. Então, assim, de novo, se eu não tivesse essa visão de pensar sempre no resultado do meu cliente, eu não ia chegar onde eu chego a cada dia. De novo, um degrau de cada vez, crescendo, crescendo. Poderia ser mais rápido? Tive a oportunidade de fazer o negócio acontecer mais rápido algum tempo atrás, mas eu falei assim, não. Quando eu tinha minha empresa que eu vendia, eu cresci muito rápido e levei uma rasteira por gestão. Então, agora não é hora. Não está acontecendo as coisas no seu tempo, então deixa que é assim que o Éder quer, que Deus quer, acredito que é assim que ele quer. Então, pense sempre no resultado do seu cliente, que o seu é uma consequência. Quero agradecer aqui a Licite Mais pela oportunidade. Guilherme, um parceiro nosso há mais de 5 anos, uma parceria. O que precisar da gente pode contar, a Ana também. Nós já fizemos treinamento ao vivo, treinamento online. A Ana tinha se afastado, acho que um pouquinho, depois eu vi ela de novo, fiquei contente de ver a Ana novamente. Se precisar, estou à disposição. Pessoal, o que eu puder compartilhar, com esse jeito mesmo, mostrar que o processo é assim. Antigamente eu brincava, né, Ana, por não ser advogado, que parecia que eu tinha que ser um engravatado para as pessoas acreditarem no que eu estava ensinando. Hoje, eu acho que eu já apresentei algum resultado, as pessoas não ligam mais, tá? Eu posso estar de qualquer jeito aqui que eles vão entender o que eu estou falando. Claro que eu não vou estar, né? Às vezes o cabelo arrepiado, mas que as pessoas sabem que realmente assim, a gente entende do que está ensinando. Claro, a gente não sabe 100% de tudo. Estou aprendendo todos os dias eu estou aprendendo. Às vezes contrata um estagiário novo, um funcionário novo, você fala, você vai aprender o quê? Aprendo com esse pessoal. E se eu estou crescendo de novo, é porque eu estou aberto a aprender todos os dias.
Éder, tem duas perguntas aqui. Antes da gente finalizar, acho que seria legal a gente responder. O Adriano está falando, já fui eliminado sumariamente por causa dessa lei. Como exigir o mesmo tratamento aos outros? Bom, Adriano, eu acredito que você esteja falando da inexecuibilidade, né? Não sei qual foi a causa, tem que analisar isso. Só conforme o que você diz, é complicado eu poder te ajudar, até porque eu não sei se foi obras e serviços de engenharia ou se foi aquisição de bens e serviços comuns. Precisa analisar aí qual que foi o objeto dessa licitação, porque como eu demonstrei aqui, obras e serviços de engenharia têm um entendimento diverso, mas eu oriento você, a primeira coisa, ver qual é a lei que está regindo essa licitação. É a Lei 10.520? É a Lei 8.666? É a lei das estatais? Qual é a lei que rege? E aí você vai ver o que está escrito nessa lei e você tem instrumentos para fazer valer essa questão, como a intenção recursal, a apresentação de recursos, né? E a gente precisa fazer valer esses instrumentos que estão à disposição, tá? O Marcelo. Boa noite. Tenho o seguinte certificado, SICAF e CALFESP, mas, mesmo assim, alguns pregoeiros solicitam a documentação. Isso é legal? Ou os certificados substituem a documentação? Éder, vou deixar você responder essa, mas antes de você responder, eu quero acrescentar que foi até um caso que eu enfrentei na semana passada, que é porque as empresas têm muito esse costume de fazer somente o acréscimo de documentação no SICAF e não fazer aquele cara crachá com o edital. E muitas das vezes, muitas eu inclusive comprovei isso no curso, inclusive com o Cleiton, que você mencionou aí, que existem documentos que não constam no SICAF e que são exigidos em quase 100% dos editais. Ou seja, se você juntar somente o SICAF e não juntar esses documentos, que inclusive eu mostrei no curso, no dia, você vai ser inabilitado, tá? Então, possivelmente, pode ser por isso que o pregoeiro esteja exigindo a documentação. Mas vou deixar o Éder complementar aí. Ana, o que eu digo aqui, de novo, as pessoas às vezes querem aí simplificar demais o processo também, tá? O que é simplificar demais? Eu tenho meu SICAF lá. O que eu digo SICAF, o CALFESP é diferente, mas o SICAF, Ana, qualquer documento, ele aceita uma folha em branco ali. Se você quiser fazer um SICAF e incluir qualquer, ali onde você faz o SICAF, uma folha de sulfite em branco onde pede para anexar, quem vai conferir aquilo ali, Ana? Só Ninguém. depois da licitação, né? Só depois da licitação que o pregoeiro vai analisar isso aí. Então, o que eu digo? Como que está o seu SICAF? Esse cara crachá que a Ana fala, eu parei de usar essa expressão, na verdade, eu usava muito isso aí. É cara crachá. Se você, de novo, pessoal, o resultado que a gente tem é ler, o que eu brigo que o pessoal que faz análise desses editais da empresa, são 2 estagiários de direito, um já está formado, mas assim, eu sentei com eles, falei, é assim que tem que ser feito, porque se você acha que esse pessoal do direito, principalmente estudante, eles são advogados, eles sabem fazer isso. Não sabe, porque não tem esse treinamento, não tem esse ensinamento na faculdade do jeito que é. Então, a gente senta e explica. E o que eu falo? Éder, igual eu escutava muito assim, Ana, mas eu sou MEPP, eu não preciso apresentar balanço porque meu contador disse. Eu lembro que alguns pregões tinha acontecido desclassificação, porque eu falava para o cliente assim, o edital está pedindo, tem que enviar. Meu contador falou que não. Aí até um dia que a doutora Priscila, eu lembro que foi ela, falei, doutora Priscila, e aí? Ele falou, Éder, e ela trabalhava ainda lá na prefeitura, ela falou, se pedir, tem que apresentar, ou se não, questione antes, tenta impugnar. Então, o que eu vejo muito é assim, pessoal, pega aquele edital, segue a risca, você não vai ter problema. O CALFESP ali, toda a documentação que está no CALFESP, na hora que termina o pregão, o pregoeiro vai pedir de novo. Isso acontece com a gente. Você sabe o que eu faço? Eu não questiono, Ana. Eu vou lá e sigo o que o pregoeiro quer. Eu quero resolver o problema. Você entendeu? Outra coisa, de novo, se eu me antecipo e tenho toda a documentação preparada do meu cliente, que isso aí é padrão aqui no escritório... É só enviar, né? Eu já não vou ter que enviar, só que no CALFESP só tem um problema, você tem que enviar uma por uma em PDF, você não consegue dar uma pasta, né? Já no portal do Compras,
Pô, coisa mais simples. Você vai lá e zipa aquilo ali, põe tudo lá e pronto, acabou. Envia. O Banco do Brasil, eu questionei lá para o Maurício para fazer a mesma coisa. Por que o Banco do Brasil limita? Provavelmente não vai vir zip, mas eles vão aumentar de 4 para 8 GB, provavelmente. Uhum. Melhorias necessárias para todo mundo. Essas melhorias que eu falo, elas vão favorecer a nosso trabalho, mas ajuda todo mundo. É isso aí. Eu também sou dessas, é melhor não complicar aquilo que pode ser facilmente resolvido, né? A menos que se trate de uma ilegalidade, como, por exemplo, não abrir a documentação da habilitação para que todos vejam. Isso é uma ilegalidade, né? Passiva até de nulidade, mas enfim. É isso aí. Tem uma pergunta aqui. Tem que aguardar a resposta. Sofia, fiz pedido de esclarecimento hoje, o prazo para impugnação é amanhã. Tenho que aguardar a resposta do esclarecimento ou já mando a impugnação do edital? Edital está solicitando balanço para MEI. Uai, se está dentro do prazo, envia, senão você vai perder o prazo. Né? Envia aí. Pessoal, então é isso, nós já vamos caminhando aqui para o final, né? Senão a gente fica aqui noite inteira e o Éder tem que descansar, né? Obrigada, Éder, em nome da Licite Mais, em nome do Guilherme, em nome de todo o pessoal, eu agradeço muito esse bate-papo aqui, é sempre muito bom ouvir, né, a voz da experiência, trazendo aí para nós todas essas vivências, todo esse contexto, e se você gostou, né, quer saber mais sobre a operacionalização dos sistemas, é só seguir o Éder lá se inscrever no canal do Éder, no Pro Licitação, aqui no YouTube, ou lá no Instagram também, que ele tem feito bastante conteúdo por lá também, lives, enfim. Mas aqui no YouTube tem material bem bacana, assim, bem pesado mesmo, bem profundo, de forma gratuita que você pode aproveitar, né, Éder? Então, deixa aí o seu boa noite para o pessoal, o seu recadinho final. Pessoal, boa noite. Eu agradecer a Ana aí que já tinha comentado, eu acho que eu entrei numa live que você estava fazendo, falei, vamos fazer uma live junto aí na Licite Mais. Agradecer pelo convite. De novo, a hora que precisar, pode chamar, é um prazer fazer esse bate-papo, ainda mais num tema que eu gosto bastante. E não vou descansar não, Ana. Como eu vou viajar essa semana e não vou poder, vou para academia agora. Cansado, mas vou para academia. Vou para academia. Pessoal, eu que agradeço vocês aí. Se tiver mais dúvidas, pode deixar nos comentários logo abaixo do vídeo do Guilherme. A gente responde depois. E só agradecer mesmo. Sucesso a todos vocês. Não existe dificuldade nisso aí. Tira essa palavra, é difícil fazer. Leia um edital, compreenda um edital como a doutora Ana faz e faz aquilo que eu sempre fiz. Sair atirando para tudo quanto é lado, perguntando. Liga para o pregoeiro, liga para não sei quem. E é assim que você vai ter resultado. Porque se você não tem dúvidas, se você tem dúvidas e não perguntar para ninguém, você vai cometer falhas durante o processo. É isso aí, ó. Para Marcelo, parabéns a Ana e o Éder. É só agradecer mesmo, pessoal. Se inscreva em nossas mídias sociais e tendo dúvidas é só deixar nos comentários que eu mesmo respondo. É isso aí, pessoal. Um abraço, uma ótima noite. Obrigado, Éder. E até segunda-feira, ou para o pessoal da Licite Mais, até quarta-feira com a nossa mentoria. Um beijo, obrigada e até boa noite. Obrigada, Sérgio. Tchau, pessoal da Licite Mais. Tchau, tchau.